E aí, pessoal, fazer mais alguns exemplos aqui, onde a gente vai aplicar L'Hopital, né? Então, para limites indeterminados, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui o limite, né, dessa função quando x tende a 4. Essa função é 2 menos raiz de x sobre x ao quadrado menos 4x, tá? Vamos ver quanto dá isso. Dá 2 menos raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então 2 menos 2 dá 0. E aqui embaixo dá 4 ao quadrado, 16, certo? Menos 4 vezes 4, que é 16. Então, eu tenho 0 sobre 0 aqui. Se eu tenho 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital. Se eu posso aplicar L'Hopital, vou fazer isso, só vou, antes disso, vou reescrever essa função, como eu sei que eu vou precisar derivar, vou reescrever ela na forma, então, de potência, né? Colocando aqui raiz de x como meio, tá? Isso sobre x ao quadrado menos 4x. Ok. Então, agora, eu vou aplicar L'Hopital. Vou escrever aqui um Lzinho H, tá? Só para eu lembrar que a partir daqui eu estou aplicando L'Hopital. Então, isso é o limite, quando x tende a 4, do que derivada de 2, derivada de constante é 0. Menos meio, tá? X elevado a meio menos 1 dá menos meio, tá? Isso no numerador. E no denominador, vou derivar também, derivada de x ao quadrado menos 4x dá 2x menos 4, tá? E agora, eu vou ver se isso continua dando 0 sobre 0. Se continuar dando 0 sobre 0, eu vou ter que derivar novamente. Então, em cima deu... Bom, na verdade, aqui, deixa eu fazer um passinho a mais, que é colocar isso que está aqui no numerador como 1 sobre 2, tá x elevado a menos 2, né? X elevado a menos 2, x elevado a menos meio. X elevado a menos meio, eu passo, como ele tem um menos, eu passo isso aqui, é a mesma coisa que x a meio no denominador. X a meio é raiz quadrada de x no denominador do numerador, tá? No denominador dessa função que está no numerador. Sobre a coisa que realmente está no numerador, no denominador, que é 2x menos 4, tá? Então, aqui deu menos 1 sobre 2 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, aqui deu menos meio vezes 2 aqui no denominador, né? Então, deu menos 1 quarto. E aqui dá 2 vezes 4, né? 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 4 dá 4. Então, não dá mais 0 sobre 0. Então, basta eu substituir. Então, de novo, né? Aquilo que eu falei. Vai ficar menos 1 sobre 2 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui ficou menos 1 quarto. E aqui ficou 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 4 dá 4. Então, isso aqui ficou menos 1 sobre 16 avos, tá? De novo, aqui, quem também não lembrar esse passo aqui, tem que fazer um pouquinho de álgebra, né? Então, só colocando aqui do lado o que eu fiz, é menos 1 quarto dividido por 4. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 quarto, tá? Aqui é como se no denominador eu tivesse 4 sobre 1, vezes, então, aqui, o inverso disso. O inverso de 4 sobre 1 é 1 quarto, tá? Isso é menos 1 sobre 16. Então, assim, quem não lembrar dessa parte de álgebra, vai ter que treinar, tá bom? Fazer mais alguns exercícios, alguns exemplos, tá? Então, vamos supor que eu tenha agora com infinito, tá? Então, se eu tenho aqui o limite
quando x tende a infinito, tá? Colocar mais infinito mesmo, só para dar o exemplo aqui, de 2x ao cubo menos x sobre 3 menos 4x ao cubo, tá? Vocês já aprenderam uma forma de fazer esse tipo de coisa, né? A gente vai ter aqui, então, infinito em cima, né? Algo do tipo infinito. E embaixo, algo do tipo infinito também, tá? São polinômios no infinito. E vocês já aprenderam uma maneira de resolver esse problema. Mas eu vou explicar agora por L'Hopital, porque, como eu tenho infinito sobre infinito, eu quero mostrar para vocês que vocês têm essa alternativa, né, para fazer esse exercício. Então, por L'Hopital, vou colocar aqui, escrever que é L'Hopital. O que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar, então, eu continuo colocando que é o limite, né? Eu só vou tirar, deixar de escrever esse limite aqui de x tendendo a alguma coisa, que nesse caso é infinito, quando eu tiver números, né? Mas por enquanto eu tenho infinito sobre infinito. O que eu vou fazer? Vou derivar em cima, vou derivar embaixo. Vamos ver quanto é que dá isso, tá? Então, derivada, né? 2 vezes x ao cubo, eu tombo aqui o 3 aqui do cubo, né? Vai dar 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, menos derivada de x aqui é 1. Derivada de constante é 0, tá? Menos 4 vezes aqui a derivada de x ao cubo vai dar menos 4 vezes 3x ao quadrado, então vai dar menos 12x ao quadrado, tá? Tá. Então, eu vejo novamente, continua dando infinito sobre infinito, tá? Então, eu vou aplicar L'Hopital mais uma vez, tá? Então, isso aqui vai ficar limite, isso porque continua dando infinito no numerador sobre infinito no denominador, tá? Então, vou aplicar de novo. Quanto que vai dar? Vai dar, vou derivar aqui 6x ao quadrado, 6x ao quadrado vai dar, a derivada vai dar 12x, derivada de constante é 0, né? E aqui eu tenho embaixo, né, menos 12 vezes, aqui eu vou ter a derivada de x ao quadrado, vai ficar então menos 24x. Aí, gente, chegamos em algo que deu aqui 12x menos 24x, sobre menos 24x. Chegamos em algo que esse x finalmente vai cortar, tá? Então, isso aqui ficou pura e simplesmente, né? 12 dividido por menos 24 vai dar menos meio, tá? E essa é a resposta desse exercício, tá? Uma outra coisa que eu posso ter, eu não preciso, no L'Hopital, eu não preciso necessariamente ter só polinômios. Vocês lembram que a gente aprendeu derivadas aí de funções trigonométricas, né? Exponencial, logaritmo, né? Então, eu posso ter algo desse tipo aqui também. Limite, quando x tende a 0, por exemplo, né? De 1 menos exponencial de x, tá? Dividido por 5x ao cubo, por exemplo, tá? Aqui embaixo é cubo, tá, gente? Bom, quanto que vai dar isso? Então, x está tendendo a 0. 1 menos exponencial de 0, exponencial de 0, qualquer número elevado a 0 é 1. 1 menos 1 dá 0, tá? Então, deu 0 no numerador, sobre 5 vezes x ao cubo. 5 vezes 0 ao cubo é 0, então deu 0 sobre 0. Então, eu posso aplicar L'Hopital aqui
tá? Vou aplicar o L'Hopital. Tá? E aí, então, vou fazer a derivada aqui. Então, vai ser limite, quando o x tende a zero, de derivada, né? Derivada de constante é zero, né? Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Como tem o menos aqui na frente, vai ficar menos e elevado a x, tá? Isso dividido por 3, por 5 vezes 3 dá 15. X ao quadrado, tá? Então, nesse caso aqui, o que que aconteceu? Agora eu tenho menos e elevado a zero, tá? Um número elevado a zero é 1, tá? E aqui embaixo, tá? Nós temos 15 vezes zero ao quadrado, tá? Então, na prática, assim, nós temos isso aqui dividindo por zero. Esse número aqui, então, ele não existe, tá? Você pode, esse limite, na prática, ele não existe, tá? Se nós tivéssemos colocado aqui um zero mais ou um zero menos, só para a gente fazer o limite existir, tá? Então, vou colocar aqui um zero menos, tá? Tá? Quando a gente faz o limite lateral, aí esse limite passa a existir. Quanto que vai dar em cima? Vai dar menos 1 no numerador, embaixo nós temos 15 sobre um zero negativo ao quadrado, zero negativo, né? Que é um número muito, muito pequeno, muito pequeno. E negativo, quando ele fica ao quadrado, ele fica muito, muito pequeno e positivo. Então, nós vamos ter aqui menos 1 sobre um número muito, muito pequeno e positivo no denominador. Então, isso vai dar menos infinito, certo? Então, menos 1 dividido por um número muito, muito pequeno e positivo. Positivo porque ele tá aqui ao quadrado, tá? Então, isso aqui dá menos infinito, tá? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma aqui. Certo? Então, eu posso ter aqui limite quando x tende a 1, tá? De ln de x sobre x, tá? Bom, ok. Sobre x, sobre x menos 1, ok? Então, agora, o que que eu tenho aqui? Limite quando x tende a 1 de ln de x sobre x menos 1. ln de 1 é zero, tá? Sempre, tá? Da mesma forma que e elevado a zero, ou qualquer número elevado a zero, é 1, ln de 1, tá? É zero, sempre, tá? E aqui embaixo, eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1 é zero, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o L'Hopital aqui. Vou derivar, então, em cima no numerador e no denominador, tá? Quando eu derivar no numerador, isso vai dar derivada de ln é 1 sobre x, tá? Isso no numerador. No denominador, derivada de x é 1, né? 1 menos 1, derivada de menos 1 é 0, né?
Então, derivada de x menos 1 vai dar 1, tá? Então, isso aqui ficou limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x, tá? 1 sobre x dividido por 1 é 1 sobre x. Então, isso aqui ficou 1, tá? Basta eu substituir o 1 aqui embaixo. Então, esses são alguns exemplos, né, que vocês podem ver aí pela frente. Então, vocês veem também que L'Hopital não limita a gente apenas a polinômios, né? Como nós estávamos limitados aqui quando nós fizemos quando nós aprendemos, né, limites para x tendendo ao infinito de razão de polinômios. Na verdade, a gente pode fazer L'Hopital para funções diferentes, como a exponencial, logarítmica, seno e cosseno, tá bom? Então tá, gente, então acho que eu vou ficando por aqui, vão ter alguns exercícios para vocês fazerem, façam os exercícios e é isso aí, é treino, tá? Então, até mais, pessoal, boa sorte!